Domingo, 23 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui, abriu o céu, sol apareceu, deu uma reduzida aí no frio, né? Tomara que o pior já tenha passado, porque do sábado para o domingo foi complicado, da sexta para o sábado foi punk, do sábado para o domingo já deu uma arrefecida. Vamos ver se o frio dá uma trégua aí, mas algo me diz, né? Na previsão do tempo especificamente, que esses dias frios vão continuar pelos próximos dias. E demorei para fazer o Climatias de hoje, porque aproveitei esse solzinho para fazer uma faxina na cozinha, né? Afinal de contas, nessa época, com esse frio, aproveita aí o sol enquanto tem. Domingo é dia de disco, vou falar de dois discos, um brasileiro e um gringo, como eu sempre falo, você já sabe quais são. E também já abri o DM, programa em que eu e o Dodô conversamos sobre Lovecraft Country. E eu vou falar sobre criar esse primeiro programa paralelo aí para falar sobre esse seriado que está sendo divulgado semanalmente, né? Ao contrário dessa regra de hoje em dia que chegam todos os episódios de uma mesma temporada ao mesmo tempo e a gente tem que meio que engolir tudo ao mesmo tempo. A HBO ainda mantém essa tradição semanal e acho bom, porque aí dá o tempo de você ficar cozinhando as ideias e tal. A gente deu um preâmbulo ali no, no DM dessa semana, um senhor preâmbulo, né? 3 horas de programa. Enfim, a gente falou muito mais do que só sobre o seriado, daí a minha intenção de falar especificamente sobre a série. Toda semana eu vou fazer um programinha curto ali, 10, 15 minutos no máximo, comentando o episódio. Vou fazer essa semana os 2 primeiros episódios, um atrás do outro, porque já estamos no segundo episódio, não assisti ainda. Mas quero manter isso separado, inclusive para quem quiser assistir depois e poder acompanhar os desdobramentos à medida que for assistindo, né? Sem pressa, aquele clima tranquilo. Mas já garanto aí, né, senhora série. E acho que vai melhorar muito, muito. Começou com um altíssimo patamar, né? Uma coisa assim, atuação ótima, direção de arte incrível, direção incrível, roteiro ótimo, um monte de detalhe, coisa tanto para nerd quanto para quem não sabe, não tem a menor ideia do que seja Lovecraft, enfim. Mergulha aí que vale a pena e aquela qualidade HBO, né? Parece que só vai ter uma temporada porque foi inspirada no livro que inclusive está saindo no Brasil. Vou ver se eu consigo ler aqui para comentar como é que funciona a leitura do livro independente da série. Mas o fato é que a série em si promete aí, começou muito bem. Tem um teor meio parecido com o Watchmen no ano passado, né? Eu devia ter feito um programinha comentando o Watchmen, mas ficou para o passado, né? Paciência. Baita série, inclusive, né? Se você não viu, se tem algum preconceito em relação a, putz, o filme do Zack Snyder não acho propriamente ruim, né? O filme de 2009. Eu acho só literal e tem aquele final covarde. Não tem outro termo para falar. O cara adapta literalmente tudo e quando chega na hora ali final, o cara prefere uma suavizada. Mas eu acho que funciona, né? Eu acho que tem a ver também com o espírito da época, só que o Watchmen que o Damon Lindelof fez ano passado pela HBO vai para um outro patamar. Recomendo pacas, como recomendo também esse Lovecraft Country. Muito bom. Antes de falar sobre os discos de hoje, vou chamar a minha convidada, querida Raíssa Bittar, que dá ótimas dicas do que fazer nesse período. Diga lá, Raíssa. Ai, que coisa. Agora vai. Dicas! Ai, que coisa difícil de dar. Mas vamos lá. Matias, não sei se você tá desse lado ou desse. É um prazer estar aqui. Raíssa Bittar, pra quem não me conhece, eu acho que o Matias já falou isso, né? Eu nem precisava falar. Mas vamos Mas, seguir essa tentativa, porque eu já fiz vários takes desse vídeo de dicas
e não deu certo. Agora esse vai. Vai, Vamos foi. lá. Tô aqui com um livro de cabeceira, Mulheres que Correm com os Lobos. Muitas mulheres que eu admiro muito já me falaram sobre esse livro. Finalmente chegou o momento de tê-lo e espero que chegue logo o momento de lê-lo. Porque ainda não li, tô curiosíssima. Já me falaram do Barba Azul, me contaram algumas passagens e parece que é um livro pra gente dar de cara com as coisas que enfiaram na nossa caixinha na hora que disseram que a gente é mulher e que mulher é ser isso. Então, enfim, tô com esse assunto em mente. Inclusive, já vou aproveitar e dar a dica, quem não conhece, siga Sarau As Mina Tudo, que é um evento que acontece pelo Brasil, que eu sou uma das idealizadoras, onde mulheres pisam no palco, só mulheres pisam no palco, pra abrir caminhos, assim. Homens são muito bem-vindos na plateia, então venham, pra gente não ficar falando só pra gente. É um lance, viu, gente? Dá um barato. Última terça do mês, sempre tem. Inclusive, essa terça tem. Se liga, vai ser legal. Deixa eu ver, Mulheres que Correm com Lobos. Ah, Women's Music Event. Quem não segue, siga, vale a pena conteúdo. E a Monique acabou de soltar, eu acho que foi a Monique que fez essa seleção de diretoras de videoclipes mulheres. E comecei a seguir várias profissionais incríveis e inspiradoras. Então tá aí mais uma dica para quem for dessa das redes sociais. Eu tô bem ligada nas redes sociais. Aliás, fica aí outra dica: controlar o tempo que você gasta, dar uma olhadinha na média diária, porque quando eu olho é meio chocante, assim, o tempo que eu passo, né, fazendo isso. Até eu comecei a fazer terapia, quem puder, faça. Quem puder. Teve uma amiga que falou, gente, terapia é algo que devia vir na cesta básica. Total. Então, assim, quem tem a oportunidade e a possibilidade de fazer, faça, porque é um jeito da gente se enxergar. Demorei, né? Mas cheguei nesse momento, tô fazendo terapia e tá uma loucura, assim, na quarentena, esse rolê. Deixa eu ver, eu separei aqui, tava do meu ladinho esse coração de uma artista que tem uma marca chamada Tengo un Corazón. E são esculturas feitas que a galera leva no pescoço. Eu tô com uma aqui porque eu participei do aniversário de 5 anos da marca, cantei e tudo mais, e foi bem bonito, assim. Que mais que eu ia falar? Já sei, a principal pra mim hoje, que eu ia passar aqui hoje, é Black... Não, tem duas. Vou passar uma primeiro e depois outra. Fiquem aí para ver quais são as dicas preciosas. Black is King, da Beyoncé, em parceria com a Disney Plus. Uma releitura do Rei Leão. Algo que eu nunca tinha visto, é incrível. Eu acho que eu não vou ficar falando porque tem muita coisa por aí falando sobre esse filme já. Então minha dica, eu tô aqui só pra falar, gente, assistam. Quem não viu, veja. Quem não ouviu, ouça. E a outra dica, que é uma dica até pra mim, que tá um frio do caralho aqui em São Paulo. Não sei se vocês estão em São Paulo, quem tá vendo a gente tá em São Paulo, não tá? Até deixa aí nos comentários qual a sua cidade, de onde você tá vendo, porque eu quero saber. E quem sabe a gente se contactar. Mas o negócio é o seguinte, doação de roupa, doação de frio, porque tem gente que tá morrendo de frio na rua. Isso é uma realidade. Então, é uma coisa bizarra que ainda acontece. Então, a princípio, doar roupas. Vai no Google. Qual o ponto de coleta? Tem vários. E é isso, já acabou meu tempo. Um beijo, um prazer estar aqui, Matias. Até, gente. Me sigam. Eu sou super sociável. Obrigado, Raíssa. Um beijo, saudade. Grandes dicas. Essa coisa aí de ajudar com quem não pode, né? Isso no geral, não só agora, mas especificamente agora. Se você puder, dá uma geral no armário, vê casaco que tá sobrando, roupa que você não usa mais. Se tá foda aí dentro de casa, imagina fora. Vamos ajudar, saca? Acho que a gente tem
Apesar de todas essas merdas que a gente está passando, a humanidade ainda tem humanidade, então vamos mostrar isso na prática. Super importante essa dica que a Raíssa passou, e reforço aí, tá certo que ela deu uma dica de algo dela mesma, mas o Sarau As Mina Tudo, muito massa. Raíssa faz muito bem em fazer isso, siga lá no Instagram. Essas foram as dicas da Raíssa, e hoje, né, agora vamos falar de discos. Será que eu começo pelo gringo ou pelo brasileiro? Vamos pelo gringo, vai. Que é mais velho. The London Howlin' Wolf Sessions. Howlin' Wolf, um dos papas do blues elétrico norte-americano dos anos 50, cercado aqui de alguns dos seus principais discípulos da década seguinte. Na capa, creditados estão nada menos que Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman e Charlie Watts, os dois últimos baixo e bateria dos Rolling Stones. Eric Clapton dispensa comentários, apresentações, melhor dizendo, comentários, até você pode comentar. Steve Winwood, tecladista do Blind Faith, tocou inclusive com Eric Clapton, mas tem outros nomes aqui nesses créditos, alguns, um especificamente disfarçado. Enfim, deixa eu contar um pouquinho a história desse disco, né? Como eu estava falando, o Howlin' Wolf, que é um vozeiraço, assim, ele tem esse nome, né? O Lobo que Uiva, um dos principais cantores daquela geração ali dos anos 50, que é quando os bluseiros descobrem a eletricidade, né? Começam a gravar usando o microfone, a guitarra elétrica, né? Entende a lógica por trás do estúdio, começa a usar isso a seu favor. E o Howlin' Wolf é um dos principais nomes da gravadora Chess. É um disco da Chess, né? Chess é a principal gravadora dessa cena de blues dos anos 50. Essa cena, que aí tem outros nomes como Muddy Waters, aquela hora que você vai citar os nomes e os nomes todos fogem à cabeça. Estou tentando lembrar um que é gaitista, cara, que eu amo esse cara, enfim. São vários nomes importantes ali que aos poucos seus discos começam a chegar na Inglaterra. E pega justamente essa geração que hoje a gente se refere como a geração do rock clássico. Ao mesmo tempo em que essa geração tomava contato com o pop norte-americano, e aí incluindo o rock and roll, mas não só, e aí o melhor exemplo disso é o primeiro disco dos Beatles, né? Você vai pegar ali, os Beatles são a epítome dessa geração do rock clássico, né? A principal banda da história do rock. O primeiro disco dos Beatles, ele é... Depois eu até vou falar nisso. Volto naquele papo lá de curso dos Beatles. Já já eu vou... Deixa agosto passar. A gente volta a falar disso já já. Mas é um disco em que não só tem músicas do John e do Paul, como também tem músicas de vários artistas de vários lugares diferentes. Country, músicas que tocavam no rádio que não necessariamente eram rock, enfim, música pop, né? Os Beatles conseguem resumir no primeiro disco uma coisa de entender a música que chegava dos Estados Unidos como uma coisa só, em vez de diferentes tipos de estilos de música, né? Mais uma outra safra dessa geração entra em contato especificamente com os bluseiros, né? Parte dessa geração é essencialmente alicerçada especificamente no blues elétrico. Claro que o The King of the Delta Blues Singers, né, que é justamente o disco que reúne todas as gravações conhecidas do Robert Johnson, que é da geração anterior a essa geração da gravadora Chess, é a pedra filosofal dessa geração de músicos e principalmente guitarristas que foram influenciados por essa cena dos anos 50. E aí, além do Eric Clapton, todos os Rolling Stones, os Kinks, o Who, músicos especificamente, tanto os Yardbirds, que aí você junta, além do Eric Clapton, que passou pelos Yardbirds, Jimmy Page, Jeff Beck, enfim, quase todos os principais nomes da história do rock inglês dos anos 60 beberam nessa fonte, embora
alguns guitarristas especificamente, músicos em geral, tenham bebido mais na fonte do blues dos anos 50 do que do pop norte-americano como um todo, né? O blues dos anos 50 teve um papel tão importante quanto o rock, né? O rock and roll. Aquela coisa do Elvis, Jerry Lewis, Buddy Holly. Essa safra é tão importante para esse começo do rock clássico inglês quanto a geração de bluseiros dos anos 50. E no final dos anos 60, o Cream, que era a banda do Eric Clapton, e o Electric Flag, que era onde o... não era o Steve Winwood, como é que era o nome do outro cara? Oxe, não tem... acho que era o próprio Steve Winwood, então, estou confundindo. Achei que tivesse outro nome aqui. Eles são abordados pelo... cadê o nome do cara aqui? Como é que é o nome do cara, meu? Não tá aqui fácil? Não, tá aqui, pô. Letras garrafais. Norman Dayron, que é o produtor da Chess, que chega no Eric Clapton e no Mike Bloomfield, melhor dizendo, não é no Steve Winwood. O Mike Bloomfield nem participa desse disco. E fala assim, o que vocês acham de gravar um disco com Howlin' Wolf? E os caras ficam assim, como assim, cara? A gente arma isso lá, leva vocês pra... o Howlin' Wolf pra lá, e vocês gravam esse disco lá. Os caras ficam maravilhados e passam a cogitar isso seriamente, só que ele não tinha nem falado com o Howlin' Wolf, que não gosta da ideia. Assim, eu nem conheço esses moleques, cara, como assim eu vou cantar com eles? Não, vamos na boa, a gente leva o teu guitarrista, que participa do disco, né, o Hubert Sumlin, e aí tem uma primeira heresia que acontece, que na hora que chega lá, o produtor quer que o Eric Clapton toque os solos. E o Eric Clapton vira e fala, mas cara, o Sumlin gravou esses solos. Todos foram feitos por ele. Eu vou ter que aprender. E não faz muito sentido. Os caras, não importa. Você é o Eric Clapton. Na época era o deus da guitarra, né? E o Eric Clapton toca os solos enquanto o autor dos solos toca a guitarra base, por incrível que pareça. E a primeira sessão, quando eles se reúnem, os Stones não conseguem chegar a tempo, né? E além do tanto o Bill Wyman, que é o baixista dos Stones, quanto o Charlie Watts, o tecladista dos Stones, que é um nome pouco conhecido para quem acompanha superficialmente o grupo, que é o Ian Stewart, que é um dos fundadores dos Stones, né? Os Stones são um grupo que foi fundado pelo tecladista e pelo guitarrista, o Brian Jones, e o Ian Stewart estava ali presente nessas gravações. Só que nos primeiros dias não rolou, e quem tá de bobeira lá é o Klaus Voormann, que tinha tocado, estava tocando já nessa cena, mas enfim, amigo que os Beatles conheceram em Hamburgo ainda, da turma da Astrid Kirchner, que morreu outro dia, até comentei aqui. Astrid, que foi quem inventou o corte de cabelo dos Beatles, entre outras coisas, né? E o Klaus, amigo dos Beatles desde então, estava ali sempre pairando ao redor dessa cena, e acontece de estar no Estúdio Olympic, que é onde foi gravado esse disco no primeiro semestre de 1970. E eles precisam de um baterista, e eles ligam para algum que aparece ninguém menos, e é justamente creditado apenas como Rich, porque podia dar algum problema ou quererem chamar a atenção. No caso, que o senhor Richard Stark pudesse aparecer, talvez ofuscar ou criar algum problema com a sua gravadora, a EMI. Ele era um Beatle ainda, né? Nosso amigo Ringo. E ele participa das primeiras sessões e chega a tocar. A primeira coisa que é gravada nesse disco é justamente o Ringo na batera, o Klaus Voormann do baixo, o Eric Clapton na guitarra e o Howlin' Wolf tocando. O Steve Winwood toca depois, inclusive, gravado por cima das gravações originais. E o repertório, Rockin' Daddy, I Ain't Superstition, Sitting on the Top of the World, What a Woman, Red Rooster, Who's Been Talking, é tipo todos os clássicos do Howlin' Wolf. É impressionante. É um disco que é pura eletricidade em todos os sentidos, e pura reverência também. Para quem gosta desse blues pesado, blues elétrico do final dos anos 60, que acaba virando depois o metal, a psicodelia,
Enfim, tem outros desdobramentos, o próprio rock progressivo começa um tanto ali, mas para quem gosta disso, é um prato cheio de escasso assim para ouvir alto. Dá para dançar, dá para entrar na fossa, enfim, descasso aço. Vale muito a pena ir atrás. E vamos agora ao primeiro registro dessa que é uma das principais bandas pop no Brasil em atividade. Não tem o vinil, infelizmente. Se alguém souber aí qual que é o canal, me dá um alô. Roto Music de Liquidifica Pum, o primeiro disco do Pato Fu, lançado pela gravadora Cogumelo, na época em que eles ainda eram um trio. Aí, que bonitinho eles. A gravadora Cogumelo, mais conhecida como a gravadora que lançou o Sepultura, a gravadora mineira, um selo independente, numa época que era difícil lançar disco de vinil por conta própria. E a Cogumelo consegue se destacar não só no meio metal, mas também juntando outras divergências, né? Outras referências a partir do som pesado. E aí, ao mesmo tempo em que está lançando os discos Sepultura, quem mais que eles lançam? Dorsal Atlântica, se não me engano, eu posso estar misturando, mas acho que sim. Eles lançam também o Holocausto, que aos poucos vai virando uma das melhores bandas pesadas do Brasil. Eu acho que o disco que eu estou pensando, a capa azul do Holocausto, é depois desse disco do Pato Fu, que é um disco que eles deixam de ser uma banda de metal e viram só uma banda heavy, saca? Só ruído. O próprio Kings of Bullshit do The Fala também, outro disco clássico no som pesado e do rock dos anos 90 no Brasil, também foi lançado pela Cogumelo, e o Pato Fu era a banda nova do guitarrista do Sexo Explícito, uma das principais bandas pós-punk do Brasil, mas que por ficar em BH não teve a repercussão que poderia ter tido. Né? Combustível para o Fogo, acho que é o único disco do Sexo Explícito, é um clássico pós-punk brasileiro, depois eu até falo mais um pouco dele aqui. E o John Ulloa, que era o guitarrista e Guitar Hero, né? Todo mundo festejava o John como um dos principais instrumentistas dessa cena, da cena pós-punk e da cena de BH. Aparece com essa banda no começo dos anos 90, ainda na fita cassete, a infame Pato Fu Demo, quando eles se ligam no trocadilho infame depois que eles imprimem as, as capas. E essa demo, que inclusive está no SoundCloud do Pato Fu, se for procurar, né, entra lá no soundcloud.com/patofu, procura na parte dos álbuns, eles colocaram a demo, que é basicamente esse primeiro disco. Né? E é uma coisa que vai misturar tanto o John como guitarrista, a Fernanda, eles estavam começando a namorar, já era um casal, o Fernando Takai, que entra com esse elemento fofinho, mas ao mesmo tempo um elemento meio improvável, bizarro, estranho, que é justamente uma banda completamente freak, pesada, e tem essa menina completamente deslocada que de alguma forma funciona super. Assim, ela parece estar deslocada do contexto, mas quando você começa a escutar o disco, meu, tudo se encaixa. E o Ricardo Cocteau, baixista, toda a groovezeira vai misturando, né? E por ter sido lançado pela Cogumelo, é um disco que naturalmente soa mais pesado e a banda brinca com isso o tempo todo. Ainda na época do Pato Fu Demo, eles conseguem chamar a atenção de parte da empresa, porque eles mandavam junto da fita um pedaço de queijo para fazer com que a carta fedesse, as pessoas chamassem, prestassem atenção naquela carta fedida. Deu certo, mas assim, também levando em conta o histórico do próprio John, né? Muita gente estava querendo saber que banda era essa. O fato é, começa a repercutir bem e eles fazem esse disco, que é um descasso, um disco completamente freak. Não é o melhor disco do Pato Fu, para mim o meu disco favorito do Pato Fu é o disco que eles fazem logo depois, que eles equilibram esse lado completamente esquizofrênico, assim, tá? Atira para tudo quanto é lado, com um lado mais pop, né? Que aos poucos vai diluindo. Eu acho que Gold Ken, que é o disco que eles lançam em 1995, é o ápice do Pato Fu, assim, eles conseguem equilibrar tudo, é o mais perto que uma banda brasileira conseguiu chegar dos Mutantes. Realmente, e por um tempo era isso, né? O Pato Fu eram os Mutantes dos anos 90.
Mas aos poucos, né? Tipo, até os dois discos seguintes, tanto o Gold Ken quanto... Não, o Gold Ken é esse. O Tem Mas Acabou e o Televisão de Cachorro ainda carregam, né, esse espírito inquieto, e acho que a partir, não lembro se é o Isopor ou do Ruído Rosa, que eles acabam descambando para o pop, que é a época que eles ficam mais populares possíveis, né? Se tornam uma banda importante também comercialmente, e perdem um pouco desse ímpeto, que eu acho que tem muito mais a ver com, também tem a ver com idade e tal, mas ao mesmo tempo eles não perderam isso, né? Os próprios músicas de brinquedo que eles fazem mirando no público infantil é muito ousado nesse sentido. E, sei lá, o próprio John acabou de lançar um disco que ele fez com o André Bujan, a Beach Walk, que é o nome do trabalho. Eu falei disso lá no Trabalho Sujo, dá uma olhada. Completamente Loki também. Além do... Tem esse título, né, gigantesco, Hot to Music, de Liquidificapum, que tem músicas de nomes que acabam resumindo a ideia do disco, como Meu Coração é Rua Privada, Minhas Férias, Eu Sou o Umbigo do Mundo, Meu Pai, Meu Irmão. O processo de criação vai de 10 até 100 mil. Hino Nacional do Pato Fu, Hot Music de Liquidificapum, que eu sugiro como primeira música para começar, que é uma música que se divide em 4, e tem Aerosmith, Hoje, cuja letra é: hoje as pessoas vão morrer, hoje as pessoas vão matar, o espírito fatal e a psicose da morte está no ar. O mundo poderia acabar já agora, nesse momento, porque eu sei, porque só eu estou sabendo, e eu já fiz tudo que eu tinha para fazer hoje, com I. É Natal, e uma versão deles para os Flintstones. O que não entra nesse disco da Cogumelo, que está lá na Pato Fudemo, que você pode ouvir no SoundCloud, é a versão deles para Obladi Obladá dos Beatles, que tem tudo a ver com essa vibe desse primeiro disco. Grande primeiro disco do Pato Fu, recomendo muito ir atrás. É pesado, é completamente freak, mas também é pop, divertido. As músicas vão ficar na sua cabeça. Tem uma versão para Sítio do Capão Amarelo também sensacional. E dá mais ou menos uma ideia do que era o pop brasileiro no começo dos anos 90, né? Uma coisa, para que lado a gente pode ir, que acaba, quando você vê historicamente, né, o contexto desenrolado de toda aquela história, você fala assim, que louco, começou assim. E assim encerro mais um Climatias hoje. O que eu tenho para dizer nessa finaleira, cara? Tinha mais uma coisa que eu ia falar. É só lembrar aí, vai. Fim de semana que vem a gente consegue fazer o nosso bate-papo ali, a videoconferência. Estou esperando um monte de gente, espectador que disse que ia mandar. Não, eu vou mandar minhas dicas em vídeo, pode deixar, ninguém manda. Estou esperando, pô. E um monte de gente aí, né? Ao mesmo tempo, pelo Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, você fica sabendo como colabora com o meu trabalho, e também pede para se inscrever na lista, tanto na lista de e-mail, né, que tem que passar pelo processo seletivo da videoconferência, que vai acontecer domingo que vem, quanto também na mailing list, que eu soltei essa semana até a quarta-feira à noite. Depois, a partir da semana que vem, começa na quinta de manhã, certo? É isso, e amanhã tudo de novo.